Olá, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo e o nosso tema de hoje será a arte do silêncio. Pois bem, a arte do silêncio ela tem a sua origem justamente na Bíblia Sagrada. E citando aqui o livro que mais fala a respeito dessa questão, desse ponto, é justamente o livro de Provérbios. Se você for ver o livro de Provérbios, ele sempre trabalha colocando o contraste entre o sábio e o insensato, entre o ímpio e o justo. E uma das características que a Bíblia trata como uma característica do sábio é justamente a arte de ficar em silêncio, ou a arte de abrir a boca apenas para falar palavras edificantes, para falar aquilo que se sabe, para falar palavras que realmente tenham importância e poder. A Bíblia trata o ato de falar muito, da tagarelice, a arte de falar muito como um problema, como um defeito. Ou seja, a sabedoria está em ficar em silêncio. A sabedoria está em ficar quieto, em calar a boca. Isso é um ato de sabedoria. E não o ato de falar, de ter opinião para tudo, de ter que ter resposta para todos os problemas. Bom, por que eu estou falando sobre isso aqui com vocês? É porque eu tenho visto, e acredito que vocês também vão concordar comigo nisso, é que aqui no Brasil, a maioria das pessoas, elas sempre buscam e elas acham que precisam ter uma opinião, uma resposta para tudo. Aqui no Brasil é isso. A gente sabe que o nível educacional e o nível cultural do Brasil é absurdamente ridículo, né? É horrível. As pessoas, na sua grande maioria, elas não têm muita educação, elas não têm acesso à informação realmente de fato. A informação que as pessoas têm hoje é da internet, do Google e do jornal. Porque a gente sabe que isso aí é patético para formar uma pessoa, para tornar uma pessoa realmente inteligente e sábia. A sabedoria não está em saber a notícia do jornal. A sabedoria não está em assistir um vídeo no YouTube. Esse vídeo, por exemplo, as informações que você vai receber aqui é para que isso te ajude, talvez até te impulsione a querer melhorar. Mas isso aqui não vai ser a solução para a tua vida. Então, no Brasil, as pessoas colocaram na cabeça delas que elas têm que ter opinião para tudo. Então as pessoas, muitas vezes, elas nunca estudou sobre o assunto, elas nunca leram nada sobre o assunto, elas não sabem nada sobre aquilo, mas porque elas ouviram alguém dizer alguma coisa, elas têm uma opinião com base no que elas ouviram dizer, que os pais disseram, que o avô disse, elas acham que pode dar palpite. Então muitas vezes uma pessoa estudou não sei quantos anos, fez artigos, fez pesquisas, leu livros, conversou, dialogou com outros pesquisadores, construiu uma tese, construiu uma informação, um conhecimento, justamente para poder ajudar alguém, seja na área da saúde ou em qualquer área que seja. E o que acontece? Sempre tem alguém que nunca leu nada, que nunca estudou nada e diz assim, não, isso aí é maluco, tá tudo errado. Aqui no Brasil é assim, sabe? As pessoas nunca leram nada, não estudaram nada e acham que sabe mais do que quem estudou e acha que sabe mais do que quem leu. E talvez a origem dessa idiotice, né, dessa loucura, dessa burrice, eu vou chamar aqui de doença, dessa doença, seja justamente no método de ensino que é aplicado aqui no Brasil, o método Paulo Freire. Eu não vou trabalhar muito em cima desse método aqui, você pode pesquisar melhor depois, mas uma coisa que o método Paulo Freire ele enfatiza é que as pessoas elas precisam desenvolver sempre o pensamento crítico. Elas têm que ter um pensamento crítico, elas têm que ter uma opinião crítica. Então, quando elas leem alguma coisa, elas têm que por si mesmas chegar às suas concepções. Isso é verdade, não tem nenhum problema em você ler coisas e ter o seu próprio pensamento crítico. A diferença é que o pensamento crítico, o correto, o coerente, eu quero estudar sobre algum tema, sobre algum assunto, então eu vou procurar pesquisadores, eu vou procurar livros que falam sobre aquele tema. Eu vou ver pessoas que falam uma coisa, eu vou ver pessoas que falam outras coisas. Eu vou ler estudos que comprovam uma coisa e eu vou ler outros estudos que refutam. Com base em tudo que eu li e na minha própria experiência, eu faço uma reflexão. E aí eu crio o meu pensamento crítico sobre aquele tema, porque eu colecionei argumentos, eu colecionei conteúdo, eu colecionei uma base que me permite falar. Mas o brasileiro burro e ignorante, o que ele faz? Alguém fala alguma coisa para ele pensa assim um pouquinho, ele olha para a realidade dele e ele já acha que já pode opinar. Às vezes ele
ele ouviu alguém comentando alguma coisa. Vou citar um exemplo aqui. Vou falar sobre o professor Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que sofreu muito com isso. Estourou aí que Olavo de Carvalho era terraplanista. Começaram a falar isso. Então imagine alguém que nunca leu Olavo de Carvalho, não sabe quem é Olavo de Carvalho. E aí ele vai, entra no Instagram dele e tem uma publicação dizendo que Olavo de Carvalho é terraplanista. Pronto. Ele conhece agora uma pessoa, ou ele tem algum amigo que lê Olavo de Carvalho e gosta de Olavo de Carvalho. Qual é a primeira coisa que ele vai jogar na cara dessa pessoa? Que Olavo de Carvalho é terraplanista, logo tudo que ele escreveu é fútil e não tem nenhuma relevância. Mas como é que esse cara sabe que Olavo de Carvalho é terraplanista? Onde foi que ele viu o Olavo de Carvalho defendendo o terraplanismo? Ele não viu, ele não leu, ele não sabe. Ele simplesmente achou uma publicação no Instagram que falava isso e comprou como uma verdade. Então essa é a opinião crítica do brasileiro. E esse é um grande problema na sociedade brasileira. Todo mundo acha que tem a solução para tudo, todo mundo acha que tem razão, todo mundo acha que tem a verdade, todo mundo quer opinar, nunca leu, nunca estudou, não pesquisou, acha que sabe mais do que os outros. E infelizmente a gente vive nessa sociedade miserável. As pessoas, elas aprenderam com a mãe, que aprenderam com o avô, de alguma besteira, e acham que aquilo ali é uma verdade absoluta. E quando vem alguém que estudou, que sabe que não é verdade, que explica, ainda sai como burro. Como, por exemplo, as pessoas têm a ideia de que se você está com alguma infecção, se você está contaminado com algum veneno, se você foi picado por algum bicho venenoso, peçonhento, você tem que tomar leite para cortar a infecção, para cortar o veneno. Isso é loucura. Mas se você chegar a isso para a maioria das pessoas, elas não vão receber isso como uma verdade. Quando você diz para elas que elas estão erradas, elas não aceitam. Porque elas viveram a vida toda delas acreditando nisso. Todo mundo que ela conhece acredita nisso. Por que elas estão erradas e você está certo? Você que leu, que estudou e que sabe. Não é você que é o dono da verdade? Não, elas é que sabem. Elas que nunca estudaram nada sobre o assunto. Elas que sabem. Então a Bíblia ela ensina. E o silêncio. Quando você não sabe das coisas, você precisa ficar quieto. O silêncio é a melhor saída. Fica calado. E até quando você sabe, às vezes é melhor ficar calado, porque senão você sai como burro. Você que sai como burro. Né? Infelizmente, essa é a sociedade brasileira. Aqui a gente sabe muito bem que as coisas é tudo invertidas. Né? Aqui é o poste que mija no cachorro. Aqui é a pipa que empina a criança. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. O nível cultural, o nível educacional patético, e todo mundo acha que pode falar sobre qualquer coisa. Enquanto isso, a Bíblia te diz o quê? Só abre a tua boca para falar palavras que vão realmente edificar, palavras que vão abençoar. Então esse é o vídeo. Se você gostou, curte aqui, coloque seu comentário, inscreve-se no canal e vamos acompanhar, porque todo dia vai ter vídeo novo sobre algum tema polêmico. É isso aí.